Segunda-feira, 9 de setembro, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Cultura Brasília. Confira agora os principais destaques do nosso TVC1. Capital celebra o 7 de setembro com desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. Hoje é dia de TVC Esporte com Brenner Vasconcelos. No estúdio, o papo é sobre Setembro Amarelo, com Renata Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Essas e outras notícias você confere agora, porque o TVC1 está no ar. No último sábado, aconteceu o desfile cívico-militar do Dia da Independência na Esplanada dos Ministérios. O slogan da celebração desse ano foi Democracia e Independência é o Brasil no rumo certo. Milhares de pessoas estiveram presentes no desfile em celebração ao Dia da Independência deste sábado. As arquibancadas estavam em festa. O público começou a chegar no eixo monumental por volta das 6h20 da manhã. Neste dia, o trânsito na Esplanada dos Ministérios esteve fechado e deu lugar à passagem de alunos de escolas públicas do Distrito Federal, atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e os representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Além das celebrações do Dia da Independência, a festa abordou a importância da realização do G20 no Brasil, que acontece em novembro no Rio de Janeiro, onde foram apresentadas as 21 bandeiras dos países que fazem parte da cúpula. Outro destaque foram as homenagens em torno do apoio e do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Quase 9.000 pessoas passaram pelo desfile cívico-militar, incluindo militares, estudantes e atletas. A data é considerada a representação mais consagrada do momento da independência do Brasil, sendo o gesto oficial da fundação do país. E o SENAC lançou um programa exclusivo para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o diferencial é que conta com garantia de contratação imediata. Confira a reportagem. Mesmo com a queda da desocupação, muito conhecida como taxa de desemprego, ficando em 6,8% no último trimestre desse ano, ainda assim, mais de 7 milhões de brasileiros estão buscando emprego, mas não conseguem. Uma das causas, a falta de qualificação profissional. A quantidade de jovens aqueles que nem trabalham nem estudam com idades entre 14 e 24 anos, chegou a mais de 4 milhões de pessoas. Essa faixa etária representa cerca de 17% de toda a população do país. Em um mercado de trabalho na qual o acesso e a permanência dependem diretamente dos diferenciais de um profissional, além das habilidades em enfrentar os desafios do dia a dia, pessoas que buscam conhecimentos e competências através de cursos livres, experiências de trabalho, graduação e pós-graduação, pode ser o que falta para muitos que ainda não conseguiram conquistar a sua vaga. Conversamos com Vitor Correia, diretor regional do SENAC, que nos falou sobre a importância da qualificação e como ações como Jovem Aprendiz podem ajudar a melhorar a taxa de nem no Brasil. O SENAC está com um grande programa de formação de jovens do ensino médio. Nós estamos já com mais de 3.200 alunos da rede pública de ensino fazendo curso técnico conosco ao longo de 3 anos. Então ele faz o ensino médio e faz o ensino técnico ao mesmo tempo. O ano que vem nós vamos duplicar essa quantidade de vagas, vamos para mais de 6.600 vagas em parceria com o governo do Distrito Federal e permite exatamente que o curso técnico já tenha a primeira experiência no mercado de trabalho. Porque o SENAC ensina na prática, muitas visitas técnicas, diálogo com as empresas, isso vai florescendo essa vontade e a percepção de qual é o curso, qual é a área que você quer atuar e permite o ingresso no ensino superior de maneira mais adequada. Nós temos o programa Jovem Aprendiz, que é um programa importante do SENAC, são mais de 2.000 alunos já conosco, que ele fica uma parte do tempo da semana conosco, em formação profissional, e 70% do tempo dele é dedicado nas empresas diretamente. Então ele fica um dia conosco, um período do dia conosco, e os 4 outros períodos da semana já recebendo um salário e já atuando profissionalmente. Então tem muitas oportunidades para a juventude. O que a gente está fazendo é incentivando que a juventude venha procurar, além do ensino médio, uma formação, porque a gente sabe que o nível de desemprego da juventude em Brasília ele é o dobro da média de desemprego na média geral. A empregabilidade, a busca por emprego e a contratação de pessoas está ancorada em 2 pilares fundamentais: a experiência profissional e a formação profissional. Você tem experiência porque você já teve uma quantidade de
vida no mercado de trabalho e permite que você se recoloque no mercado de trabalho. Mas muitas pessoas querem mudar de rumo profissional ou ainda está procurando os primeiros empregos, as primeiras experiências. Então a formação profissional é fundamental. Nós temos agora para o mês de outubro com inscrições abertas, são 550 vagas. Muitos cursos em todas as unidades. Para você ter uma ideia, nós temos unidade em Sobradinho, São Sebastião, Santa Maria, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, Asa Sul. Então tem muita opção para as pessoas se inscreverem. E também estamos com matrículas abertas para pós-graduação, cursos de especialização com alta qualidade e o melhor custo-benefício de Brasília. As aulas começam no início de outubro, então você pode acessar também df.senac.br e conhecer mais da Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac para fazer uma especialização e avançar na sua formação profissional. Com as profissões do futuro, é muito importante que as pessoas também adquiram conhecimento em áreas de tecnologia, seja como um curso básico de informática que vai auxiliar nas tarefas do dia a dia do profissional, seja para quem deseja investir nessa área. Segundo o Vitor Correia, o Senac tem cursos que atendem a essas demandas. Todos os alunos do Senac têm acesso durante a realização do curso a um pacote Microsoft com todos os softwares disponíveis gratuitamente para que ele possa utilizar ao longo do curso. Isso é um benefício que o aluno do Senac tem. E nós temos cursos de nível superior, são 4 títulos, o vestibular vai abrir agora em novembro, então tem curso de ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, nós temos segurança da informação e gestão e tecnologia da informação, né? O vestibular abre em novembro, cursos acessíveis, nota máxima no MEC, então a qualidade é muito grande e uma empregabilidade muito forte, porque os alunos, em geral, já têm emprego ao longo do curso. Se não for nível superior, a pós-graduação nós temos mais de 10 títulos na área de TI e temos também cursos técnicos. Temos o curso lançado recentemente de programador de jogos digitais, nós temos o curso técnico de análise e desenvolvimento de sistemas, como temos os cursos mais básicos de pacote Office, de formatação de sites, de banco de dados. Então tem muita opção na área de TI, porque tem muita vaga disponível e falta de fato profissionais com qualificação para ocupar essas vagas. E o Senac aumentou do ano passado para este ano mais de 25% a oferta de vagas na área de tecnologia, exatamente por causa dessa demanda tão importante aqui no mercado de trabalho de Brasília. Raíssa é aluna do curso de gastronomia do Senac. Segundo ela, todo o conhecimento adquirido impactou diretamente em sua profissão. Hoje em dia, onde você vai trabalhar na gastronomia, pede experiência, pede curso, pede formação, porque não é qualquer pessoa que entra, eu sei cozinhar. Você não sabe cozinhar, você precisa ter uma qualificação, você precisa ter um conhecimento. Eu só consegui realmente emprego para as pessoas que querem conseguir emprego na gastronomia. Gente, estudem muito, porque cozinha não é só eu sei cozinhar. Você sabe fazer um arroz, um feijão, um macarrão, tá ótimo. Mas agora você tem que saber cozinhar para você, porque hoje em dia você precisa ter uma qualificação para você conseguir um emprego muito bom. Você precisa de uma qualificação. Segundo um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, em janeiro deste ano, mais de 500 mil pessoas com deficiência e reabilitados do INSS estavam inseridos no mercado formal de trabalho, com mais de 90% deles trabalhando em empresas com mais de 100 empregados. Segundo Vitor Correia, além das empresas se prepararem para receber esses profissionais com políticas de acessibilidade, é importante que esses candidatos procurem por qualificação adequada para exercerem suas funções. Atualmente, o Senac possui qualificação profissional voltada diretamente para pessoas com deficiência. O Senac lançou nesse mês de setembro um programa chamado Inclui Senac Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. E já lançamos uma primeira turma piloto, no qual todas as pessoas fazem o curso gratuitamente. São pessoas com deficiências indicadas a partir de um cadastro do governo do Distrito Federal e em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Todas as pessoas que estão fazendo essa primeira turma já estão empregadas. Então isso vai acontecer com diferentes turmas, com diferentes parceiros empresariais no DF inteiro. Aquelas pessoas que têm esse interesse, procurem o Senac, vá no df.senac.br e nós vamos dar o caminho para as próximas turmas que serão abertas. Então acesse o site do Senac para ficar por dentro dessas e outras oportunidades em cursos que podem transformar sua carreira profissional, viu?
E a galeria do Espaço Cultural Ari Barroso, no Sesc da 504 Sul, integra o Festival de Fotojornalismo de Brasília com a mostra Bem Querer, o olhar terno de Ripper, do fotógrafo carioca João Ripper. Confira agora na reportagem. A capital federal recebe a 3ª edição do Festival de Fotojornalismo de Brasília. O evento conta com a participação de alguns dos mais importantes nomes do fotojornalismo do país e ocorre simultaneamente no Museu Nacional da República, no Espaço Cultural Renato Russo, no Sesc da 504 Sul e no alambrado que cerca a Escola Parque Anísio Teixeira, na 307 e 308 Sul. Na 504 Sul, a exposição Bem Querer, o olhar terno de Ripper, apresenta 30 fotografias do fotógrafo e documentarista João Roberto Ripper, que capturam e refletem sua abordagem colaborativa e sua crítica ao jornalismo tradicional, destacando a importância de múltiplas perspectivas na construção de narrativas mais justas e humanas. O Festival BSB Fotojornalismo abriu uma convocatória nacional para escolher esses trabalhos. A gente pediu que cada fotógrafo que se inscrevesse mandasse um ensaio de até 15 fotos com o tema emergência climática, como aquilo estava te afetando e tal. Então, os fotógrafos mandaram e a gente fez uma seleção. Aí, alguns fotógrafos a gente conseguiu botar mais de uma foto e a gente selecionou mais ou menos 60 fotógrafos. Aqui tem 60 fotos nessa de tecidos e lá fora tem mais 100 fotos, mais ou menos. Então, tem mais ou menos 160 fotos da emergência climática de várias regiões do Brasil, várias regiões, vários biomas, várias emergências como o Cerrado, como a Amazônia, como as urbanas também, emergências urbanas, enchentes, mas a gente recebeu um grande número de trabalhos sobre o Rio Grande do Sul, porque abrimos a convocatória durante a emergência do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas estavam muito impactadas e foi um maior volume de trabalho sobre o Rio Grande do Sul. O tema central da mostra são mudanças climáticas e seus impactos para as cidades, povos originários e no meio ambiente. Todo ano a gente tenta, de alguma forma, trabalhar com temas sensíveis, né, ao meio ambiente, aos direitos humanos, enfim. Esse ano, a temática acabou sendo resiliência e habitat na emergência climática. Isso foi estudado desde o ano passado e, a partir de março, nós começamos os 12 pílulas online, que estão no nosso YouTube do festival. E lançamos essa convocatória que veio trabalhos de vários lugares do mundo. Ao todo, nós temos 4 exposições em Brasília. Uma das exposições é na 504 Sul, que tem o Ripper, que ele sempre trabalhou muito com as comunidades tradicionais, é um fotógrafo que sempre dedicou a essas causas humanitárias e humanas, principalmente, né? E aqui no Renato Russo e na Escola Parque, nós temos a convocatória. Aqui a gente chamou de cenário da emergência e nos painéis da Escola Parque, isso foi o painel da emergência climática. Esses foram as fotografias das pessoas que nos enviaram do que tocava elas na emergência. Então a gente tem desde trabalhos na Antártida, como aquele ali, como trabalhos no próprio Rio Grande do Sul, porque durante a gente ter lançado esse tema, veio toda aquela tragédia, foi inesperado, foi antes da tragédia. E, além disso, tem no Amazonas, a seca do Amazonas, isso do ano passado. E a gente sabe que agora está acontecendo de novo, né? Porque tem o registro dos botos e tudo mais. A entrada é gratuita e a exposição vai até o dia 29 de setembro. A 3ª edição do Foto BSB busca dar continuidade às discussões fundamentais sobre o campo do fotojornalismo, promovendo exposições e debates em diferentes espaços aqui da capital federal. E no próximo bloco tem TVC Esporte com Brenner Vasconcelos, daqui a pouco, depois do intervalo.
Brenner Vasconcelos está chegando aí com o TVC Esporte. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que está acompanhando o TVC. TVC Esporte está na área e vamos começar já do jeito que a gente já está acostumado, com o mercado da bola. A gente vai colocar na tela para você todas as últimas atualizações do mercado de transferências do futebol. E vamos para as atualizações do mercado da bola. Memphis Depay faz contraproposta ao Corinthians. O clube paulista já está preparando uma nova oferta. O lateral Kurzawa, ex-Paris Saint-Germain, foi oferecido ao São Paulo. O tricolor vê com bons olhos e se prepara para iniciar negociações com o atleta. John Arias, principal jogador do Fluminense, recusou a proposta do tricolor carioca para renovação de contrato. O novo vínculo seria até 2028 com aumento salarial. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, acertou com o Benfica de Portugal. O lateral esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr, é o novo reforço do Botafogo. E o Sport anunciou o técnico Pepa. O atacante Carlos Vinícius do Fulham, que já estava praticamente fechado com o Red Bull Bragantino, teve negociações interrompidas pelo clube inglês. Atlético Paranaense acertou a contratação do zagueiro Marcos Vitor do Bahia. O Santos oficializou o retorno do zagueiro Luan Pérez. São Paulo anunciou a contratação do volante Santiago Longo. O atleta chega por empréstimo. E quem chega também no tricolor paulista é o lateral esquerdo Jamal Lewis, que estava no Newcastle da Inglaterra. Essas e outras atualizações você confere aqui no TVC Esporte. Grandes transferências acontecendo realmente no mundo da bola. O destaque, para essa realmente bombástica aí do Corinthians, que continua me impressionando até agora. Impressionante realmente o Memphis Depay vir para o Corinthians disputar o Campeonato Brasileiro, uma atração a mais. E impressionante também o tanto de gringo que está vindo para o futebol brasileiro e se enriquece demais. É muito difícil a gente ver jogadores europeus vindo aqui para a América do Sul, e isso tem acontecido bastante nos últimos anos. Então a gente fica muito feliz, realmente enriquece e muito o futebol brasileiro. E olha só, sexta-feira teve jogão da seleção brasileira contra o Equador. A gente vai colocar na tela agora para você ver como que foi esse jogo. E o Brasil venceu o Equador por 1-0 na última sexta-feira no Couto Pereira, em Curitiba. Jogo válido pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Rodrigo anotou o gol da seleção, que mesmo sem convencer em campo, se reabilitou na competição e voltou a triunfar após 4 jogos. Apesar do placar magro, a equipe de Dorival Júnior subiu para o 4º lugar com 10 pontos, 8 a menos que a líder Argentina. Já os equatorianos caíram para 6º com 8 pontos. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O jogo é válido pela 8ª rodada das eliminatórias, que será disputada às 9h30 da noite. A seleção brasileira ainda segue devendo e precisando se provar e convencer dentro de campo. É o primeiro jogo aí nas eliminatórias válida para a Copa do Mundo de 2026, e o Brasil, vale lembrar aqui, que volta a campo amanhã, terça-feira, 9h30 da noite. Você acompanha Brasil e Paraguai, mais um jogão de bola. A gente fica na expectativa de que a seleção faça um grande jogo contra o Paraguai, precisa desses pontos, e subir ainda mais na tabela e ficar numa posição mais segura. Vale lembrar que eliminatórias, o bicho pega, realmente é muito complicado para a seleção brasileira, porque as seleções mais fracas realmente ficaram mais fortes nos últimos anos, vem dando bastante trabalho. Então aí complicada a missão da seleção brasileira contra o Paraguai, que a gente fica aqui na torcida para fazer realmente um grande jogo que possa subir ainda mais posições na tabela, beleza? E olha só, o Flamengo vem sofrendo bastante. Inclusive eu falei aqui na sexta-feira do Pedro, que ficou de fora, foi corte na seleção brasileira, ia ser nosso titular contra o jogo contra o Equador, mas acabou realmente ficando de fora depois de uma lesão gravíssima no joelho. E não é a primeira lesão, nem a única lesão do Flamengo no ano. É o time que mais vem sofrendo com lesões. Não sei se é o time que mais tem lesões dentro do elenco, mas com certeza as principais lesões é o que mais afeta o Flamengo. Inúmeros titulares, o Pulgar também, que foi convocado para a seleção paraguaia, acabou também machucado. Então realmente são muitos desfalques de peso no Flamengo, jogadores que são titulares ou que entram regularmente durante os jogos. Então a gente preparou aí uma matéria para deixar você atualizado sobre essas últimas realmente
lesões e jogadores que desfalcaram o Flamengo, para você acompanhar e ficar atualizado de quem está perto de voltar, quem está ainda se tratando e distante de voltar para os jogos do Mengão. E as lesões assombram o Flamengo nesta temporada. Em agosto, o clube somou 7 lesões, sendo 5 musculares. E o mês de setembro começou com Pedro rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A partida contra o Volta Redonda, no dia 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, foi a última vez que o Flamengo teve todos os seus jogadores à disposição. De lá para cá, o clube teve pelo menos um atleta no departamento médico em cada partida. Neste jogo, De La Cruz deixou o gramado com dores no ombro direito e desfalcou o time na rodada seguinte contra o Bangu. Poucos dias depois, Gerson foi diagnosticado com infecção renal e passou por uma cirurgia no rim. O volante só voltou a ser relacionado no mês de abril. Na última quarta-feira, o Flamengo aumentou o número de desfalques e chegou a 8 ausências. Em treino da seleção brasileira, Pedro torceu o joelho esquerdo e sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Assim, o atacante se junta a Everton Cebolinha e Vinha. O trio só deve retornar aos gramados no ano que vem. Com 3 lesionados até 2025, o departamento médico rubro-negro não vai esvaziar até o fim da temporada. Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Léo Pereira devem retornar contra o Bahia no dia 12 pela Copa do Brasil. Entre os atuais desfalques, Michael é quem terá mais cuidado para se recuperar. Ele se recupera de lesão na coxa direita. Desde o início do ano, o Flamengo já soma 43 desfalques clínicos, um dos times mais prejudicados por lesões nessa temporada. Realmente o Flamengo vem sofrendo e muito aí com esses desfalques. O principal de longe é o Pedro, que vinha sendo o artilheiro da América do Sul inteiro, e quiçá da América, por realmente muitos gols. O Pedro era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vinha fazendo gols decisivos, marcando em quase todos os jogos do Flamengo. Então eu não sei realmente qual solução o Flamengo deve buscar agora. O Gabigol está perto de voltar, mas a gente sabe que o Gabigol, né, eu falei aqui na sexta-feira que não está nem perto do nível que já chegou a jogar no Flamengo. Então, situação complicada realmente para o time do Mengão aí. Vai ter que procurar uma solução no mercado aí de última hora. Inclusive, a janela europeia já está fechada. Vai ter que ir em busca de um jogador ou que esteja livre no mercado ou alguma solução por empréstimo de algum jovem atleta. E aí, porque o Carlinhos realmente não é esse cara que vai suprir a ausência do Pedro. E o Gabigol, acredito que agora também não. É óbvio que tudo pode acontecer. A gente sabe da qualidade que o Gabigol tem e o quanto ele já foi decisivo pelo Flamengo. Claro que ele pode voltar, né, e voltar a jogar bem. E se voltar, com certeza vai ajudar muito o Flamengo. Eu, particularmente, fico na torcida. Eu gosto muito do futebol do Gabigol. E a gente fica na torcida realmente para que grandes jogadores voltem a atuar em alto nível como atuavam, né? O Gabigol, que ganhou vários títulos com o Flamengo, vários títulos importantes, 2 Libertadores, 3 finais de Libertadores, marcou nas 3 finais de Libertadores, um dos únicos jogadores da história a conseguir esse feito. Então, realmente é um jogador histórico, ídolo do Flamengo, que a torcida fica sempre na esperança que volte a jogar o que ele já jogou. TVC Esporte fica por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira com muito mais informações e atualizações para vocês. E você, Rafa? E no próximo bloco nós vamos receber aqui no estúdio Renata Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, para falar sobre o Setembro Amarelo. É daqui a pouco, depois do intervalo. Setembro Amarelo, como se sabe, é um mês dedicado aí à conscientização e prevenção ao suicídio. Sobre esse assunto e outras temáticas aí abordando saúde mental, nós vamos conversar com ela, que é médica psiquiatra, psicoterapeuta e presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Estou falando de doutora Renata Figueiredo. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando sobre saúde mental. Agradeço muito o convite para falar pela PBR. Doutora, é tão importante nessa temática, a gente vem aí com alguns anos evoluindo nessa abordagem da saúde mental, que antigamente era bastante estigmatizada. Hoje a gente sabe que não tem como dissociar da saúde física, por exemplo, né? Sim. E eu queria que você, como presidente da Associação Psiquiátrica, falasse sobre essa importância. É muito importante a gente tratar da saúde física e da saúde mental. É indissociável, como você falou. Não tem saúde mental sem a saúde física e não tem saúde física sem saúde mental. Então é importante que a gente faça atividade física,
que se alimente bem, que frequente grupos saudáveis, que evite o consumo de substância, álcool, drogas, cafeína em excesso. Isso ajuda muito que a gente tenha a saúde mental para cuidar também da saúde física. É verdade. E eu, inclusive, já até começo com, de repente, uma dúvida que pode ser a dúvida de muitos telespectadores e famílias. Quando procurar atenção psiquiátrica? É importante observar se tem prejuízos. Então, pode ser prejuízo físico, sentir dor e não sabe o motivo, procurou o médico, não descobriu. Então, dor de cabeça, dor de barriga, fibromialgia muito associado com doenças psiquiátricas, né? Dor no corpo, articulares. Se você tem algum prejuízo social, não está conseguindo interagir, está isolado, não quer conversar com ninguém, não quer fazer nada, ou prejuízo no trabalho, prejuízo financeiro porque não consegue trabalhar, tudo isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Então, é bom avaliar. Como eu falo assim, gente, a gente faz check-up no cardiologista, a gente faz check-up, por que a gente não trata a saúde mental como a gente trata a saúde física? Por que a gente não vai no psiquiatra para ver se está tudo bem? Se tem, assim, olha, eu não tenho mais prazer nas coisas, eu não tenho tristeza, porque a gente pode ter uma depressão sem tristeza, só por falta de prazer nas coisas, que é o que a gente chama de anedonia. Então, assim, se tem alguma coisa que está diferente, eu não estou conseguindo concentrar, eu não estou conseguindo dormir, minha alimentação eu estou ganhando peso apesar de não estar comendo tanto, isso aí tem alguma coisa errada. Então, por que não ir como se fosse um check-up para cuidar da saúde mental, para evitar o transtorno psiquiátrico? Então, esse é um ponto. Outro ponto, assim, se já tem alguma coisa, se está sofrendo, eu desconfio que eu esteja deprimida, desconfio que eu esteja ansiosa, muito ansiosa, não estou conseguindo evoluir, não estou conseguindo fazer minhas coisas, essa é a hora de procurar. E se a gente percebe que tem alguém perto da gente que está com esses sintomas, que tem apresentado esses sintomas, falar com a pessoa, você já pensou em procurar um psiquiatra, procurar uma ajuda médica? Isso é importante porque pode, inclusive, diminuir o tempo de tratamento. Você pode, se você começa a tratar no início da doença, você pode nem usar medicação, fazer só psicoterapia, fazer outros tipos de tratamento. Às vezes não, às vezes já está mais grave, moderado, grave, ou mais grave, né, mais severo, e aí precisa realmente da medicação. Então não é sempre que a gente prescreve medicação, que muitas vezes é um medo do paciente de começar a tomar e nunca mais parar. E não é verdade. A gente dá alta para o paciente, a gente segue o protocolo de tempo, a gente avalia como aquele paciente tem evoluído para poder também desmamar da medicação, que tem que desmamar, para poder dar alta para esse paciente. Doutora, é muito importante você falar a respeito desses sinais, porque se fala muito assim sobre quais mensagens uma pessoa que de repente está pensando em atentar contra a própria vida, enfim, quais sinais ela passa. Muitas vezes a gente está convivendo com pessoas que a gente não faz ideia do que estão passando, né? Então você começou a elencar aí alguns sinais, falta de prazer nas coisas, nas situações. Tem outras mensagens que a gente deve ficar atento, deve observar? O principal fator de risco para o suicídio é já ter tentado suicídio antes. E essa pessoa que nunca tentou suicídio antes, o principal fator de risco é ter um transtorno psiquiátrico. Então, o suicídio está associado ao transtorno psiquiátrico em 100%, quase 100% dos casos. Né? Alguns trabalhos trazem 100%, mas é sempre acima de 90% que as pesquisas trazem. Então, é importante a gente avaliar se esse paciente, se essa pessoa tem alguns sinais de qualquer transtorno. Então, pode ser tristeza, mudança de comportamento, então a pessoa está mais triste, está mais isolada, tem ficado muito na internet, usado muitos jogos, o paciente pode ter umas mudanças na nota, então se for uma criança, se for adolescente, as notas começar a diminuir, antes tirava 8, 9, agora está tirando 5, 6, ou aquele que era mais mediano começou a não conseguir passar, porque não tem estudado, ou tem estudado e não está conseguindo aprender, não está conseguindo se concentrar, ou fica muitas horas dormindo, ou tem perdido o sono, que pode ser excesso ou falta de sono. Alimentação, tem comido mais, tem comido menos, tem ganhado peso,
tem perdido peso. Isso tudo são sinais que são importantes a gente avaliar para ver se pode ser um indício. Algumas pessoas já falam claramente, eu não tenho prazer na vida, eu não sei por que eu estou vivo, seria melhor se eu morresse, eu vou me suicidar, eu quero morrer, eu vou me matar. Então, isso não pode ser banalizado, achar que aquela pessoa está fazendo para chamar atenção. Porque a gente fala assim, até por erro de cálculo, a pessoa pode tentar e conseguir, né? Sim. Então, a gente tem que prestar atenção. Se falou, tem algo errado. E ir lá nessa pessoa e levar para acompanhamento, levar ao médico, levar ao psiquiatra, para ver se precisa de tratamento ou não, né? O que aquele paciente está sentindo, qual o diagnóstico daquela pessoa. Perfeito. Doutora, e hoje é assim, quase impossível a gente não tocar no assunto ansiedade, né? As pessoas têm vivido uma situação, acho que até as redes sociais têm promovido isso, né? A gente sabe que acaba acontecendo, e outras situações do dia a dia que têm promovido essa ansiedade. Parece que todo mundo, de repente, quase todo mundo se tornou ansioso, e isso também pode ser de repente, um gatilho, né? Como a gente lidar com a ansiedade, eu acho que acaba sendo intrínseco aí para a maioria das pessoas hoje. A ansiedade, ela é presente em todas as pessoas. Todo mundo, até para a sobrevivência, precisa ser ansioso. Alguma coisa ansioso. Então, eu preciso ter uma ansiedade para me preparar para a entrevista. Eu preciso ficar ansiosa para me preparar para a prova, né? Mas isso aí, eu não posso assim, eu não vou. Eu vou evitar essa situação. Então, isso aí já é um prejuízo. Então, é bom procurar uma ajuda. Assim, olha, se você está evitando de fazer as coisas, se você poderia ter mais oportunidades e não tem porque você evita, isso já tem te trazido prejuízo. Então, é bom avaliar. Então, a internet, as redes sociais, elas trazem muito isso, né, do imediatismo. Então, acaba que a gente quer agora, né? E as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, agora. E aí deixa a gente, né, meio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas é bom parar, né, meditar, entrar em contato, se tiver alguma religião, né, entrar em contato com Deus, rezar, orar. Isso é muito importante, parar e relaxar, né? E ter um tempo para si, para pensar em nada, em curtir o ócio. Isso é importante. Nossa, excelente ouvir isso, viu? Acho que poucas pessoas têm se atentado para isso. Doutora, eu vou pedir, inclusive, a gente já está conduzindo aqui para o encerramento, né? Tem muitas perguntas a serem feitas, isso aqui está sendo uma verdadeira consulta, mas eu vou pedir, inclusive, para que você reforce novamente a mensagem. O Setembro Amarelo esse ano é sobre pedir ajuda, né? E nós temos aí o CVV, por exemplo, que faz um trabalho aí para pessoas que estão buscando também uma certa ajuda, ou qualquer outra mensagem que você acha importante passar nesse momento para quem está nos ouvindo. É muito importante, quando a gente percebe que alguém está em sofrimento, ouvir com empatia, sem julgamento. Então, a pessoa fala, mesmo que você ache que aquilo é um absurdo, que ela não tem motivo para estar sentindo aquilo, escuta, né? Você olha, se está passando por isso, o que a gente pode fazer? Procurar ajuda? Então, vamos lá. Marca a consulta para essa pessoa, liga, fala assim, olha, eu posso te ajudar, eu consegui indicação, vamos em tal pessoa, em tal médico, vamos ver o que a gente pode fazer. Se essa pessoa está em sofrimento, assim, está... vias de fato, né, com algum meio, né? Então, ligar para o SAMU, né? Que o SAMU tem as pessoas que são treinadas para isso, tem os médicos que são treinados para isso, para aquela situação de emergência. É muito importante que a gente valorize o que as pessoas falam e não ache que aquilo ali é só para chamar atenção, uma tentativa de chamar atenção, porque isso é o que a gente mais escuta. Você tinha avisado, tinha dado sinais, tinha mandado mensagem em rede social, tinha ligado despedindo, ou às vezes passado senha do banco, senha das redes sociais, e a outra pessoa nem pensou que aquilo ali podia ser um sinal. Sim. Então é bom a gente falar sobre isso, porque assim, só falar sobre não vai resolver, mas a gente precisa falar, informar as pessoas, conscientizar as pessoas o que elas precisam fazer quando as outras estão sofrendo, e essas pessoas que estão sofrendo, de ter coragem de procurar ajuda. Porque a psiquiatria, né, a saúde mental, sempre foi muito estigmatizada. Então, o Setembro Amarelo, ela é a maior campanha de prevenção ao estigma
é a maior campanha do mundo, porque é muito importante que as pessoas saibam o que fazer, né? Que procurem ajuda, que ligue, se for um caso, né, que está acontecendo no momento, ligue para o SAMU para poder ajudar nesse momento. Perfeito. Nas redes sociais, as pessoas que quiserem outras informações, onde elas conseguem te encontrar ou informações a respeito disso? O site da PBR, apbr.cursos, no site da ABP, lá tem todas as informações. E existe um site chamado setembroamarelo.com, que é da ABP, que foi que a Associação Brasileira de Psiquiatria que trouxe em 2013 a campanha para o Brasil, junto com o CFM. Então tem informações de como a gente deve abordar, informação para os pais sobre crianças e adolescentes, informações para a imprensa de como deve falar, né, para não falar de forma sensacionalista, né, de onde procurar ajuda, que é sempre importante quando a gente fala sobre suicídio, falar onde procurar ajuda, ligar para o psiquiatra, ligar para o psicólogo, ter esse plano de segurança para o caso do paciente que tenha ideação suicida. Excelente. Doutora Renata Figueiredo, médica psiquiátrica, psicoterapeuta e presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, conosco hoje. Doutora, só posso agradecer a sua presença aqui, enriquecendo, né, a nossa segunda-feira com esse tema tão importante e dizer que as portas ficam abertas sempre que precisar. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre esse tema de saúde mental para a gente acabar com o estigma. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. E muito obrigada a você também pela sua companhia e pela sua audiência. Lembrando que hoje a gente ainda se encontra, porque às 18 horas eu vou estar por aqui com os principais destaques do dia, no seu primeiro Jornal da Noite. Tchau.